Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão para o seu coração. Amém, queridos? Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui neste canal, para que você se inscreva. Isso mesmo, eu tenho plena certeza que se inscrevendo aqui neste canal, você não vai se arrepender. Até porque o conteúdo deste canal é de suma importância para a tua vida espiritual, para a tua vida conjugal, para a tua vida ministerial. Então, se inscreva neste canal e seja muitíssimo abençoado. Amém, queridos? E ao mesmo tempo quero pedir àqueles que já fazem parte desta família, que na verdade já são inscritos neste canal, para que você nos ajude a propagar a palavra de Deus, a espalhar a boa semente, a boa palavra, a boa notícia, o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! E como nós faremos isto? Faremos isto compartilhando os nossos vídeos com as pessoas que você conhece, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com todos aqueles que você conhece. Nos ajude, compartilhe nossos vídeos e seja uma bênção para outras vidas. Amém? Meus amados, o Eliseu vai dar uma palavrinha com vocês, tá certo? Vai, Eliseu. Tá aqui querendo falar com vocês, tá certo, meus amados? Agora é o Eliseu. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, não esqueça de ler a Bíblia, que Jesus é fiel. Jesus é fiel, né? E a gente não pode esquecer de ler a Bíblia. Muito bem. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde, irmã, paz do Senhor. Amém. E Deus é o quê? Fiel. Muito bem. Meus amados e queridos irmãos, a nossa reflexão de hoje está no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3 e o verso de número 23, a parte B. Quando diz, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus para sempre. Meus amados, Deus é fiel em todos os aspectos. Quero perguntar a você, alguma vez você já viu Deus prometer algo a alguém e não cumprir? Glória a Deus. A Bíblia está recheada de promessas que Deus fez a homens como eu e como você, mas que cumpriu com a sua palavra. E isto mostra que Deus é fiel com a sua palavra. Deus é fiel para cumprir tudo o que ele lhe prometeu. Ele foi fiel com Abraão. Ele prometeu a Abraão, ele disse, olha Abraão, no capítulo de número 12 de Gênesis, ele disse, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da sua casa, saiu do meio da sua família, do seio familiar, e saiu peregrinando. Deus cumpriu com a sua palavra. Deus colocou Abraão exatamente na terra que ele havia lhe prometido. Depois, Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Abraão, já avançado em idade, já com 100 anos de idade. E Sara, a sua mulher, com 90 anos de idade. Não havia mais possibilidade nenhuma. Não havia mais aos olhos humanos nenhuma forma de Deus cumprir com esta palavra, mas palavra de Deus não é palavra de homem. Deus cumpriu a sua palavra. Um dia o Senhor visitou a Abraão e quando ele disse para Abraão que Abraão teria um filho que chamaria de Isaac, quando Deus prometeu, olha Abraão, você vai ter um filho. Sara, quando já era velha, com 90 anos, e na sua mente, na sua cabeça, não havia mais possibilidade de ela ser mãe, ela estava por trás da porta e riu. O riso de Sara era dizendo, como isso vai suceder? Eu não tenho mais condição, meu marido já é velho, eu já estou nessa idade, não tem como engravidar. O Senhor foi lá onde estava Sara e disse para Sara, Sara, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil que Deus não pudesse falar? Não pudesse fazer, não pudesse realizar?
glória a Deus para sempre, e perguntou para Sara: por que te riste, Sara? Sara disse: não, meu senhor, eu não me ri. Ele se riu, e por conta disso, quando o seu filho nascer, coloque o nome dele de Isaque, que Isaque significa riso. Glória a Deus para sempre. Meus amados, Deus cumpriu com a promessa. Sara foi mãe, aleluia. Deus cumpriu com a promessa acerca de Abraão, dizendo: Abraão, Abraão, a tua semente será tão grande que será incontável, como as estrelas que estão no céu e como a areia que está na praia. Deus cumpriu? Claro que sim, meus amados. A descendência de Abraão se alastrou por toda a terra. Então Deus é fiel. Deus promete e Deus cumpre. Deus prometeu em uma visão para José que ele seria alguém grande no meio dos seus irmãos. Ele seria tão grande que até o seu pai se curvaria a ele. Os seus irmãos se curvaria a ele. Meus amados, José passou por todas as adversidades precisas. Alguém lhe vendeu, alguém fez de tudo para destruir José. Mas tudo que estava acontecendo na vida de José era Deus treinando José para o cargo que ele lhe daria. Promessa de Deus, meus amados, é promessa. O homem falha, o homem erra e o homem não cumpre tudo aquilo que ele fala. Mas Deus jamais cairá a sua palavra por terra. Meus amados, passaram-se o tempo, passaram-se os anos e o que aconteceu? José se tornou governador do Egito. Glória a Deus, Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus para sempre. Deus, em momentos, ele chamou a Paulo, quando Paulo respirava ameaça contra a igreja do Senhor, para prender a igreja, para humilhar a igreja, para matar os cristãos. Deus então teve um encontro com Saulo de Tarso, mudou a vida deste homem, transformou Saulo, mudou a vida dele de uma forma tão grande, e havia dito a Saulo que ele seria o pregador, o anunciador, o apóstolo dos gentios. Ele quebraria protocolo. Paulo sairia das quatro paredes e seria aquele que iria pregar para os gentios. Glória a Deus. Os anos se passaram, o tempo se passou. Pedro, mesmo não aceitando a proposta de Paulo em pregar para os gentios, mas mesmo assim o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Paulo foi o apóstolo dos gentios, o homem que mais implantou igreja, o homem que mais escreveu epístolas, cartas. Paulo se tornou um homem tão importante na Bíblia Sagrada, um missionário, um apóstolo cheio da presença de Deus. Deus o prometeu e Deus mesmo cumpriu com a sua palavra. Queridos irmãos, se Deus prometeu alguma coisa para você, fique certo, aleluia, de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele lhe prometeu. Glória a Deus. Deus não erra. Está escrito em sua palavra que Deus é fiel. Grande é a tua fidelidade. Quem estava dizendo isso foi Jeremias. Jeremias profetizou que Israel seria levada cativo e por 70 anos passaria em Babilônia, humilhada, aleluia, pela desobediência de Israel. Deus permitiu, Deus deixou que Israel fosse levada e humilhada por Nabucodonosor por 70 anos. Glória a Deus para sempre. Mas enquanto o profeta profetizou que eles passariam 70 anos, e agora, quando Jeremias escreveu este livro de Lamentações, no capítulo de número 3 e o verso 23, que ele diz: grande é a tua fidelidade. Ele estava dizendo, Deus prometeu que Israel passaria por esta humilhação, que seria levado cativo por Babilônia e lá passaria 70 anos. E justamente no momento do caos, da dor, do sofrimento, quando Jeremias olha e vê o Israel um caos, né?
o templo derribado, o templo sem nada, e não havia mais muro, não havia mais nada, as mães chorando, a perda dos seus filhos, aleluia, apenas, meus amados, caos, apenas destruição, e em meio às lágrimas de Jeremias, Jeremias disse: Deus é fiel, grande é a tua fidelidade. Era como que ele estivesse dizendo: Deus prometeu que esta nação seria levada cativa, e agora ele está cumprindo, porque Deus disse: se Israel se humilhasse, se Israel se arrependesse, isso não aconteceria. Mas como não se arrependeu, Deus cumpriu com a sua palavra, permitindo que Nabucodonosor levasse este povo cativo. E aí abre a boca o profeta Jeremias para dizer: grande é a tua fidelidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que Deus é fiel desta maneira. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também nós reinaremos. Glória a Deus. Deus é fiel. Meus amados, se Deus te prometeu, fica certo que a palavra dele não cairá por terra. Glória a Deus para sempre. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo 23, está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qual é a maior esperança do cristão? Qual é a maior esperança do salvo? Qual é a maior esperança do crente? Aleluia! É a volta iminente de Jesus. Aleluia! Muita gente não acredita mais. Muita gente diz: Jesus não vai voltar. É conversa de crente. É conversa das pessoas. Meus amados, quem prometeu aqui não foi homem. Quem prometeu aqui não foi um vizinho. Quem prometeu que voltaria foi o próprio Jesus. Glória a Deus para sempre. Ele disse no livro de Mateus, no capítulo 24, ele revela ali, mostrando os tempos de Noé. E ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo: as pessoas não esperavam que o dilúvio viesse, as pessoas não esperavam que o juízo viesse à terra e que pessoas que estivessem dentro daquela arca fossem salvos. Jesus estava dizendo: da mesma forma vai acontecer, porque o Filho do Homem vai voltar e só vai estar salvo aquele que estiver dentro da arca, aquele que estiver servindo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e o verso 23, ele disse: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. O escritor está dizendo: fique firme, aleluia, fique firme no seu devido lugar. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. O escritor da carta aos Hebreus estava dizendo: não negocie a sua fé, fique firme, porque quem prometeu é fiel e ele vai voltar para buscar um justo, para buscar um povo zeloso e de boas obras. Jesus vem, Jesus está voltando para comprovar que ele vai voltar de verdade e para mostrar que a sua palavra é fiel. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, depois que Jesus estava ensinando os seus discípulos acerca das últimas coisas, a Bíblia vai dizer
que Jesus, enquanto está falando, Jesus vai flutuando do chão, vai se levantando do chão. E a Bíblia diz que ele vai subindo, ao ponto de ser ocultado por uma nuvem. E quando ele está sendo ocultado por uma nuvem, desce 2 varões vestidos de branco, anjos, na verdade. Desceram. Foi Jesus sendo ocultado, se escondendo nas nuvens, e os 2 anjos descendo. E enquanto isso, os discípulos olhavam para cima. E quando os anjos olharam para baixo, que viram os homens, os discípulos, olhando para cima, eles disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Aleluia! Da mesma forma que vocês estão vendo o Filho do Homem, Jesus, subir, da mesma forma ele vai voltar. Aleluia! Deus é fiel nas suas promessas. Deus vai cumprir tudo o que ele lhe prometeu. Aleluia! Oh, meus amados, creia, fica firme, meu irmão. As lutas vêm, mas passa. A adversidade vem, mas passa. O que vale é você permanecer fiel, inabalável, porque quem te prometeu não falha, não erra e nem tarda. Grande é a sua fidelidade. Ele promete e ele cumpre com a sua palavra. Glória a Deus para todo sempre. Queridos, que Deus abençoe a tua vida. Nunca esqueça que Deus é fiel. Nunca esqueça que Deus cumpre com tudo o que ele diz. Nunca esqueça que Deus cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. Não cairá um tio e nem um jota das palavras que Deus falou ao seu respeito. Apenas creia que ele vai cumprir tudo que ele falou para você. Amém, queridos? Não fique apavorado, não se preocupe, não queira ensinar Deus, não se preocupe com o tempo, que tudo está no controle de Deus. Só não esqueça que Deus é fiel. Glória a Deus para sempre. Quer seja boa a palavra, quer seja má, foi promessa de Deus, ela vai se cumprir. Se Deus disse que vai cair, ninguém vai erguer, vai cair. Se Deus disse que vai se levantar, que vai erguer, que vai ficar de pé, ninguém derruba. Se Deus disse que vai chegar, ninguém te impede. Se Deus disse que você não vai chegar, ninguém te consegue colocar lá. Glória a Deus. Apenas creia. Deus é fiel. Palavra de Deus é palavra firme. É prego batido e ponta virada. Creia, Deus é fiel e vai cumprir tudo. Fica na posição e deixa com Deus que ele vai fazer o que for possível para que a sua palavra se cumpra. Glória a Deus. Meus amados, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa. Espera no Senhor, porque ele é fiel e vai cumprir tudo o que ele te prometeu. Amém? A paz do Senhor e até a próxima. Tchau.